Oi, o meu nome é Cláudia, eu sou visagista e hoje eu trago para você a análise facial de um fofo, nosso querido Jô Soares. Antes da gente iniciar essa análise, eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva para que você interaja com a gente nessa plataforma, participe muito mais da nossa rotina de postagens, fique atento às primeiras análises da semana, tudo isso é muito bacana. Além disso, além dessa interação aqui no YouTube, eu vou deixar os links das nossas outras redes sociais na descrição do vídeo. Então, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, por exemplo, você vai encontrar isso lá no nosso canal do Telegram. Mas se você quer conviver conosco na nossa rotina de posts diários, aí então você vai para o Instagram e aí você escolhe qual é o tipo de conexão que a gente vai criar depois do YouTube, ok? Dito isso, vamos começar com essa análise. Antes de eu começar a analisar o Jô, eu devo confessar que eu fiquei muito intrigada com uma abordagem bastante diferente a respeito da fisiognomonia. Depois que eu estive naquela entrevista lá no Danilo Gentili, eu ouvi falar a respeito de uma autora bastante famosa chamada Maria Cristina e que escreveu um livro muito respeitado. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição também, para que você possa ter acesso a essa informação, né? Para que ela não fique simplesmente jogada aqui. E ela foi até o Jô Soares, ela participou de uma entrevista bastante divertida, porque o Jô era assim, né? Mas essa entrevista foi muito engraçada. E eu acho que vale a pena você assistir, porque hoje se fala muito de leitura facial, tanto no contexto das microexpressões faciais, que é quando a gente analisa uma face de uma forma espontânea, momentânea, né? Como é que aquela pessoa se comportou naquele momento específico sendo analisada. Então a gente precisa lembrar, né, daquelas pessoas tão especiais que vieram antes de nós, que trouxeram esse conteúdo e que com o passar do tempo a gente foi se aprofundando mais, né? Peneirando tudo aquela informação e podendo então se embasar em alguém e que eles sejam sempre referências, porque a gente vive num mundo onde não é fácil você trazer um conceito novo, uma ideia nova, uma informação nova, um estudo novo, e então a gente tem que respeitar aqueles que vieram antes de nós e que desbravaram todas as críticas, né? Porque se hoje nós recebemos críticas, imagina como que era antes. E vocês vão perceber que esse vídeo já tem um tempinho. Ela postou, se eu não me engano, em setembro de 2019, mas o vídeo é antigo, tá bom? Gente, falei demais nessa introdução, mas a partir de agora acho que eu vou interagir mais com vocês aqui. Vamos para análise? Vamos entender quais são as principais características que o Jô apresenta através da face dele, pra gente fazer as devidas conexões, ver se tudo isso faz sentido. Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou começar por essa imagem aqui do canto superior e eu vou traçar as linhas de uma forma diferente. Eu vou traçar as linhas na lateral da foto, ao invés de fazer aqueles traços cruzados no centro da face. Entendo que dessa forma a gente consegue visualizar o rosto como um todo na hora do nosso resumão, mas também enquanto a gente analisa, para a gente computar essa informação, ver se isso realmente faz sentido na nossa mente, tá? Dessa forma vai ficar bem clara toda a explicação. Vou traçar essas linhas no sentido, na direção da região analisada. Então eu tracei a primeira linha ali no topo, a segunda ela já vem entre a área emocional e a racional. Então aqui nessas traçadas de linhas, vocês não vão ver a divisão certinha dos 3/3 da face, mas vocês vão entender qual é a região que está sendo analisada. Então eu tracei a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha da primeira imagem e eu vou dizer para você como chamam essas regiões. Se você está chegando agora aqui, você vai entender que essa área superior é a razão, a área mediana é a emoção e a terceira região do rosto nós chamamos de instinto.
Essas 3 regiões têm uma conexão com o nosso mundo interno e elas são então exteriorizadas para quem nos analisa do lado de fora. Nessa segunda foto aqui, eu vou traçar as linhas mais curtas, não vou pegar toda a imagem. Então vamos lá, na direção da orelha eu tracei 2 linhas para vocês entenderem que essa orelha é uma orelha grande, porque talvez nessa imagem, por ele estar um pouquinho de lado assim, talvez você não tenha visão do todo como deveria, né? E aí eu vou calcular aqui a altura para vocês. Eu deixei 5,5, que é a altura dessa imagem. Então foram 2,0 de razão, 1,5 de emoção e 2,0 de instinto. Lembrando que os traços para que se divida essa região são localizados aqui para instintiva e aqui para emocional. Então a gente vai calcular nessa foto a altura, mas a gente tem que lembrar que nós devemos considerar a expansão, porque quando determinado ambiente me é favorável, eu me expando ali. Então, se a pessoa ela se desenvolve muito mais, ela se sente muito mais à vontade, sendo mais racional, ela vai expandir a área superior. Se ela se sente muito mais à vontade, se relacionando com as pessoas, expressando seus sentimentos, tendo contato humano, ela vai expandir mais na região emocional. E se ela se sente muito mais à vontade, sendo competitiva, sendo super impulsiva, se ela age muito assim, se é aí que ela se solta tanto, então essa região instintiva é a que vai expandir. Dito isso, vamos para a última imagem que ainda não foi traçada, que é onde vai rolar toda a nossa análise de fato. Vou começar traçando a linha da testa e uma linha na direção das rugas dessa testa, porque eu vou também abordar alguns aspectos das rugas, né? Que nós já vimos no vídeo anterior, que as rugas são aquelas marcas que enquanto nós estamos no momento de repouso, ainda assim você consegue visualizar. Então não são microexpressões, não é uma ruga momentânea, né? Uma ruga ligeira que apareceu ali. Não, é uma ruga estática. É aquela que aparece mesmo quando o rosto está em repouso. A linha da orelha, eu vou traçar aqui também, em cima e embaixo, porque ali eu mostrei para vocês o quanto ela é grande e aqui eu vou separar para a gente conseguir visualizar melhor todas as características que vamos expor. Na região dos olhos também vou deixar uma bem aqui na linha direta e na boca, assim como no queixo. Vamos lá então começar essa análise de cima para baixo. Quando a gente começa a analisar a área superior, a primeira coisa que me chama a atenção é essa ruga divertida, que parece que faz uma curvinha aqui. Dá para visualizar direitinho, olha só. Tem até uma sequência, né? E vai afinando à medida que sobe. O que significa isso? Significa que ele é bastante crítico, então ele observa as coisas, enxerga de uma maneira diferente e quando ele enxerga de uma forma diferente, ele pode se manifestar criticando aquilo. Nem sempre quando a gente expõe a nossa opinião e a nossa opinião é diferente do outro, isso é uma coisa ruim. Afinal de contas, a gente melhora muito quando recebe uma crítica construtiva. Descendo um pouquinho, além dessas curvas aqui, que denotam uma pessoa crítica, né? Denota também, nessa região aqui, ó, mais fininha, o quanto ele sente orgulho. Esse sentir orgulho é algo que muitas pessoas não entendem, mas quando eu sou uma pessoa orgulhosa, não significa que se uma pessoa pedir perdão para mim, eu não vou perdoar porque eu tenho orgulho. Não, significa que eu reconheço o meu valor, eu me orgulho de mim mesma, eu sei dos meus méritos, então eu sou uma pessoa orgulhosa pelas minhas conquistas, pela minha batalha. Então, quando a gente diz que uma pessoa é orgulhosa, se você for pesquisar a etimologia da palavra mesmo, você vai entender que uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se dá o valor, que reconhece o seu valor, que sabe, né, o valor que tem. E nessa testa, além dessa ruga curvadinha, a gente encontra um formato bastante característico. Vocês conseguem ver que tem uma linha curva aqui, ó, quase que arredondada, depois desce um pouquinho aqui, fazendo aquele desenho da testa M,
que é inclusive a testa do Luciano Huck, que se você não viu essa análise, vai lá no vídeo para ver. Lá fica bem evidente porque o Luciano tem um cabelo mais escuro, mas nas imagens que eu encontrei do Jô, não tem tanto foco nessa região para eu trazer isso de uma forma mais clara. Por causa do cabelo ser clarinho, a gente bate o olho assim e parece que tudo redondinho nele, né? Só que não. Na análise, a gente analisa muito mais a ossatura, ou seja, a estrutura anatômica, do que a condição física. Então, nessa testa formato M, a gente entende que ele é uma pessoa bastante seletiva. Ele seleciona mais as pessoas e aquilo que ele consome também, como por exemplo, entretenimento, né, cultura, enfim. Além de nos mostrar o quanto ele é seletivo, também nos mostra que ele é excêntrico. Além desse formato M nos informar que ele é seletivo, que ele é excêntrico, também nos traz uma característica muito interessante e que tem tudo a ver com o Jô: sensibilidade artística. Olha que interessante. No decorrer dessa análise, você vai entender por que faz tanto sentido nós identificarmos essa sensibilidade logo na primeira região. Descendo então um pouquinho mais, você vai ver umas rugas semicirculares, ou seja, elas não chegam a fazer um círculo completo, elas são a metade de um círculo quase. Essas rugas semicirculares na região da sobrancelha, elas nos informam que ele é bastante franco. Além de ser franco, também nos informam essas rugas semicirculares que ele é uma pessoa leal. Olha que legal isso daí. Se você é leal, você não é só leal às pessoas, você é leal aos seus princípios também. Por conta disso, talvez ele se dê tanto ao valor, saiba que ele é diferente, mas se dê o valor, né, o devido valor. E quando vai fazer uma crítica, faz isso de forma segura, bem franca, porque ele é leal primeiro a si mesmo, que eu acho que faz todo sentido. Aí nós observamos nessa região ainda que essa sobrancelha parece que ela foi interrompida, parece que falta um pedacinho aqui, né? Por conta desses fios clarinhos, pode até ser que tenha pelinhos aqui ainda, mas a gente não consegue observar isso com muita clareza. Então, ainda que tenham pelinhos ali, aqueles pelinhos belos, bem fininhos, nós observamos logo uma sobrancelha curta, encurtada, como se tivesse sido interrompida, né? Essas sobrancelhas curtas nos dizem que ele é espontâneo e, além de ser espontâneo, mais uma vez confirmando que ele fala e que ele age de forma espontânea, né, sem medo de ser feliz, é imediatista. O que é uma pessoa imediatista? É uma pessoa que não consegue esperar amanhã. Se ela tiver alguma coisa para resolver hoje, ela vai fazer isso hoje. Se ela não tiver como fazer isso hoje, ela vai pirar o cabeção e vai tentar fazer isso hoje do mesmo jeito. Quando a gente vem para essa região das orelhas, por que era tão importante confirmar que essas orelhas são grandes? A gente tem que lembrar que nós só temos como informar se uma região é grande, se uma região é pequena, quando nós analisamos isso no contexto geral. Então, antes de eu trazer essa análise para vocês, eu medi parte por parte. E essas linhas estão aqui para mostrar isso. De acordo com a proporção anatômica, né, a estrutura óssea do rosto e os outros itens que compõem o todo da identidade visual dele, essa orelha é considerada grande. E uma orelha grande significa que essa pessoa é bastante receptiva. A orelha, ela nos fala a respeito de como nós ouvimos o ambiente que nós frequentamos, as pessoas que se dirigem a nós. Então ele é bastante receptivo, ele tem sido bastante atencioso, recebido tudo aquilo que chega através da orelha, né? Através do som dos ambientes que ele frequenta. Além de nos informar que ele é receptivo, nos informa também otimismo. Além dessas orelhas grandes, nós observamos olhos grandes, tanto na largura quanto na abertura. Então eles são olhos grandes na medida proporcional, né? Ultrapassam um pouco a medida proporcional, aliás. Então eles ultrapassando essa medida da proporção do comum, é um pouco aberto demais.
alongado demais. E vocês vão conseguir entender isso, que eu tô esmiuçando essa análise nessa imagem aqui, ó. Vocês percebem que o Jô, ele possui o osso da região frontal um pouco mais projetado para frente. O que isso significa? Significa que os olhos dele dão a impressão de estarem guardadinhos ali dentro, né? Mais profundos. Só que não. Olha a abertura desses olhos. Olha aqui quando ele está mais tranquilo, sorridente, né? Sorrindo. E aqui, quando ele está atentamente ouvindo alguma coisa. Alguém falou alguma coisa para ele aqui nesse momento e tiraram uma foto. Olha só, quando está tranquilo e quando está atento. Só quando está relaxado, talvez esses olhos fechem um pouquinho. Mas ainda assim, olha como eles ultrapassam a linha da sobrancelha. São olhos grandes e são olhos abertos. Esses olhos grandes, eles mostram uma pessoa atenta. É bem aquilo que nós falamos da orelha. Se você quer ouvir, a sua orelha vai se abrir para ouvir. Se os seus olhos se abrem, significa que você quer sentir, porque os olhos eles nos falam a respeito de como nós enxergamos o mundo, quais são os olhos que nós temos para ver, se são olhos de uma pessoa crítica, analítica e ranzinza, ou se são os olhos de uma pessoa que vai criticar, que seja talvez seletiva, mas que tenha essa receptividade com o mundo externo, que goste de interagir com a pessoa, que apresente o seu ponto de vista, mas esteja sempre ali, ó, interagindo com o outro. Esses olhos grandes, esses olhos de uma pessoa bastante atenta, também são olhos abertos. Então olha que interessante, quando nós abrimos muito os olhos, nós informamos para o outro que nós estamos interessados naquilo que a gente está ouvindo ou vendo, né? Veja, quando você está diante de uma coisa que você quer ver mais, você até regala os olhos, assim. Então, além de atento ao outro, ele é bastante interessado pelo mundo externo, ele não fica olhando só para dentro dele mesmo. Muitas pessoas dizem que os olhos são as janelas da alma. Por que eles falam isso? Porque quando nós estamos sentindo algo no nosso interior e nós trazemos isso à tona, isso acontece de uma forma muitas vezes emotiva. Vem lágrimas nos olhos, essa região do olho é impressionante. Você consegue identificar muitas coisas através dessa região. Descendo um pouquinho, indo mais para o centro da região emocional, nós encontramos um nariz, e um nariz bastante interessante, que tem completa conexão com o restante. Esse nariz é um nariz convexo. Perceba que esse nariz ele se projeta para fora. Então, côncavo é de cavado, é para dentro, né? Faz uma curvatura para dentro. Convexo é para fora, é uma curvatura para fora. Então, se esse nariz se projeta, é um nariz convexo. Então, através desse nariz convexo, nós enxergamos que ele é bastante ativo e ele é bastante influente. Ele influencia pessoas. Ele traz a sua visão de mundo, a sua visão de um contexto geral e ele informa isso sem temer, né? E influencia pessoas através dessa sua visão diferente, excêntrica. Quando nós observamos os lábios do Jô, principalmente nessa imagem aqui, onde ele está um pouquinho mais solto, mas ele já tem o hábito de prender essa região, talvez por conta dessa parte superior aqui fique mais escondidinha também, nós percebemos que o lábio inferior ele é mais cheio do que o lábio superior. Isso significa que o Jô é bastante expressivo e bastante pacífico. Então, se ele comunica a sua opinião, se ele critica, ele faz isso com franqueza, ele influencia a pessoa através disso, mas ele não tem nunca a intenção de arrumar confusão, criar algum tipo de desconforto através disso. Não, ele é da paz. Aqui na região da linha mandibular, né, e do queixo, a gente observa um queixo arredondado. Olha essa região que interessante. Faz uma curvinha aqui, depois faz uma curvinha separada aqui para fora, ó. Olha aqui nessa imagem, tá bem evidente. Esse queixo redondinho, essa região arredondadinha, né, nos traz a seguinte informação, que ele é bastante dedicado às pessoas que ele ama e que ele age baseando-se em seus sentimentos. Então vamos para o resumão dessa análise aqui, porque eu falei bastante no decorrer e vale a pena a gente fazer um resumão. Então quando a gente olha para o rostinho do Jô,
a gente observa que ele é uma pessoa bastante excêntrica, diferente dos outros, né? Especial por conta disso, e que ele sabe o seu valor, ele se orgulha por isso, né? Ele tem a capacidade de selecionar aquilo que é bacana e trazer a crítica dele de uma forma franca, né? E também de uma forma espontânea. E essa forma dele expor a opinião dele sem medo, certamente foi que atraiu tanto carisma, ele tem muito carisma, né? Atraiu tantas pessoas, tantos fãs, né? E a gente sente mesmo o quanto ele é carismático, o quanto ele gosta de pessoas, e faz todo sentido nós enxergarmos aqui nessa região instintiva que, além de ser dedicado àqueles que ele ama, ele também age baseando-se nos seus sentimentos. Ele tem esse hábito, né, de interagir com o lado de fora antes de processar essas informações de uma forma crítica e franca, mas trazer isso, expressar isso de uma forma pacífica. Essa foi a análise facial do Jô Soares. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos, de dar um pulinho lá no Instagram, de dar uma passadinha no canal do Telegram também, porque tudo isso é muito importante. Assim eu sinto se você gosta desse conteúdo e vou produzindo cada vez coisas mais interessantes para vocês. Um beijo, gente! Tchau!